Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje vamos trabalhar então com ligações químicas, onde os elementos químicos da tabela periódica buscam a sua estabilidade, o seu octeto, né? Então, aqueles que não são gás nobre passam a ficar semelhantes aos gases nobres a partir das ligações químicas, tudo bem? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like por lá e ative o sininho para ir recebendo notificações das nossas videoaulas e ficar sempre atentos aí. E vão se organizando. Eu vou deixar também na plataforma para vocês uma lista de exercícios, tudo bem? Aí vocês façam lá, na próxima semana fizemos a correção. Vamos lá então. Nós temos para apresentar nas ligações químicas em primeira mão um conceito então de ligações químicas. Ligações que ocorrem entre átomos para formar as moléculas. Essas ligações podem ser covalente, iônica, coordenada dativa, metálica, né? As ligações químicas ocorrem porque os átomos buscam a estabilidade. Isto é, buscam alcançar a situação de octeto, 8 elétrons na camada de valência, completo. 2 ou 8, nós temos o caso do hélio, que é o dueto. E temos aí alguns elementos químicos que se assemelham ao hélio, né, com o seu dueto, mas a maioria com o seu octeto. Desta forma, trata-se da força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos, e aí formando as mais variadas substâncias, moléculas, né, no nosso dia a dia. Aqui um pequeno esquema, né, lá do livro de vocês. Átomos com baixa eletronegatividade, que são os metais. Formação de íon positivo, então tem a tendência de ficar em cátions. Atração eletrostática entre cátio e ânion, ligação iônica. Substância iônica ou composto iônico, atração eletrostática. Os átomos com alta eletronegatividade são os átomos da direita da tabela periódica. Formação de íon, só que esse é o negativo ânion. E por essa força ou essa atração eletrostática, cátio e ânion vão formando então o composto iônico. Ligação iônica é essa a primeira que a gente vai estar vendo, né? Aqui nós temos então o cloreto de sódio, mostrando um pouquinho da ligação iônica. O sódio está lá no grupo 1 da tabela periódica, baixa eletronegatividade. Combina com o cloro, que está com alta eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de arrancar um elétron do outro. Então o sódio tem 1 na última camada. É mais fácil ele perder esse 1 para o cloro, que tem 7. Aí passa o cloro também ficar com 8 e o sódio também ficar com 8. Esta aqui é a representação que nós chamamos de representação de Lewis. Também é chamada de representação eletrônica, onde macroscopicamente a gente está vendo os elétrons. Muito bem. A sequência, para ir melhorando um pouco o nosso entendimento, aqui está um cristal de cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha. Combinação do sódio com o cloro, né? Propriedade dos compostos iônicos. São sólidos nas condições ambientes. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição. São ótimos condutores de eletricidade quando no estado líquido fundidos ou quando dissolvidos em água. A maioria dos compostos são solúveis em água, né? São características aí dos compostos iônicos então. Continuando ainda com a ligação iônica, né? Revendo essa que a gente viu antes, em um tamanho maior, né? O sódio, então, tinha 1 elétron na última camada e o cloro 7. Agora o sódio ficou com 8 e o cloro também ficou com 8. Muito bem, só revendo aí, então. Determinação da fórmula de um composto iônico. Então aqui nós temos a regra da valência. Tipo, o elemento químico A, ele é o cátion positivo. E esse é o negativo. Então eu posso pegar o valor de lá e trazer para cá. E o valor daqui levar para lá, sem levar o sinal de mais e menos. E esse sinal de mais e menos representa então o cátio e o ânion. E aí eu tenho AY, que é a valência do B, BX, que é a valência do A, né? Então de forma cruzada aí. Tudo bem? Uma forma diferente de montar o composto iônico. Aqui na tabela periódica nós podemos observar assim, que os elementos químicos que estão no grupo 1 da tabela periódica, ó, e também o hidrogênio, tem valência mais 1. No grupo 2 mais 2. No grupo 13 mais 3, né? Aqui nessa meiuca, aqui então nós vamos ter mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4.
na série dos lantanídeos, mais 2, mais 3 e mais 4. E o hidrogênio por si só ele pode ser mais 1 e menos 1. Se ele estiver na forma de hidreto, né, metálico, ele é menos 1. Se for um hidreto ametálico, tipo ácido clorídrico, ele passa a ser então mais 1. E do grupo 15, aí nós passamos a ter a valência, ou menos 3, ou menos 2, ou menos 1, que são os valores que a gente vai estar pondo aqui em cima, né? Vendo a localização do elemento químico na tabela periódica e vendo aí qual é a sua valência. Se nós observarmos então aí, se eu tivesse aqui, por exemplo, mais 2 e aqui menos 2, então antes de nós cruzarmos aqui, deveríamos simplificar. E viria para K1 e também viria para K1. Né? Na sequência então, teoria do octeto. As ligações químicas precisarão então, classificação das ligações iônica que a gente está vendo aí, caracterizada pela transferência de elétrons, né? Ocorre então entre um metal e a metal, e também ocorre entre um metal e o hidrogênio. São características aí da ligação iônica. A ligação covalente, a formação dela é de pares eletrônicos, ou seja, ocorre entre um ametal e um outro ametal. São dois eletronegativos se combinando. Os dois precisariam receber elétrons e eles compartilham. É o caso também do ametal com o hidrogênio, né? Que o hidrogênio não pode perder, só tem um elétron, então ele vai compartilhar ou receber de um metal. Nós temos um exemplo do flúor, né? O gás flúor, temos aqui F2, é a fórmula molecular, temos aqui a fórmula eletrônica ou de Lewis, né? Então a fórmula eletrônica ou de Lewis, tá? Macroscopicamente está aparecendo os elétrons. E aqui a fórmula estrutural plana, onde cada compartilhamento é substituído por um traço. Muito bem. Na sequência, então, nós temos lá covalente simples, eu tenho apenas um compartilhamento. Covalente dupla, eu vou ter 2 compartilhamentos. E a covalente tripla, 3 compartilhamentos. Aqui podemos ver um pouquinho melhor ó, a fórmula molecular do gás hidrogênio. Tenho aqui apenas um compartilhamento. E aí na forma estrutural tem uma ligação simples. Aqui nós temos o O2. O O2 está aí. Olha, vai fazer 2 compartilhamentos, porque o O2, cada oxigênio está no grupo 16 da tabela periódica. Então ele falta 2 elétrons. Faz 2 compartilhamentos. Cada compartilhamento, um traço. Está aí uma dupla ligação. O gás nitrogênio. Olha. Grupo 15 combinou-se 3 vezes com ele próprio. Formou aqui então, na de Lewis, 3 compartilhamentos. Cada compartilhamento é um traço. Está aí então a nossa tripla ligação. A água, você pode estar observando, H2O. Nós temos ligação simples, e formamos aqui, ó, molécula da água. Temos aqui o gás carbônico, ou dióxido de carbono, CO2. Ó, C dupla O e C dupla O. 2 compartilhamentos aqui, 2 aqui. Tendo um total, então, de 4 compartilhamentos, só que temos dupla e dupla. Muito bem. Na sequência, né, revendo aqui, então, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Está aqui a molécula da água novamente. Tá? Aqui é estrutural. A molécula da água, CO2, né, do outro ângulo aqui, eletrônico de Lewis, macroscopicamente ocupando os elétrons. Tem 6 bolinhas ao redor do oxigênio, porque ele está no grupo 16. Tem 4x ao redor do carbono, porque ele está no grupo 14. Tá? Então ele precisa fazer 4 compartilhamentos. Cada oxigênio precisa fazer 2. E cada compartilhamento é substituído por um traço. Muito bem. Propriedades dos compostos moleculares. São sólidos, líquidos ou gasosos, nas condições do ambiente. Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, comparado aos iônicos. São maus condutores de eletricidade e calor. Alguns podem conduzir quando em meio aquoso, caso da ionização. A maioria dos compostos são solúveis em solventes orgânicos.
ligação covalente dativa ou coordenada. Esta ligação covalente é uma outra ligação ainda considerada então de compartilhamento, só que tem um momento que ela não consegue mais compartilhar, né? Então, ó, na ligação covalente dativa ou coordenada, o átomo que já está estável compartilha um par de elétrons com outro átomo que ainda está instável. Um exemplo, o gás ozônio, cada oxigênio dos três tem que fazer 2 compartilhamentos. Então, esse fez 2, esse fez 2, eles fizeram tudo que eles podiam. Então, eles acabam emprestando um par de elétrons. Esse empresta um par, faz uma dativa para lá. Este oxigênio passa a usar esses 2 elétrons, ou seja, esse par de elétrons, emprestado. Se aproxima aí por uma nuvem eletrônica, formando então um exemplo aí de ligação coordenada dativa. O trióxido de enxofre também, né? O enxofre faz 2 compartilhamentos, está no grupo 16, né? Assim como o oxigênio, está no grupo 16, faz 2 compartilhamentos. Como ainda tem 2 oxigênios junto, e aqui já tinha sido resolvido, então ele faz uma dativa para lá, empresta 2 elétrons e empresta 2, porque ele tinha 6 pares de elétrons. Um par o enxofre usou para fazer a ligação covalente normal, e sobrou mais 2 pares. Para fazer uma coordenada dativa, precisa um par de elétrons, ou seja, precisa 2 elétrons. Então aqui ele tinha os seus 4 elétrons e ele conseguiu fazer. É bastante importante pontuarmos aqui que um átomo só pode fazer ligação coordenada dativa após ter feito as ligações covalentes normais, né? O ácido nítrico também, olha aqui. O oxigênio fez as suas 2 ligações covalentes normais. O nitrogênio está no grupo 15, tinha que fazer 3, mas só tinha elétrons para fazer 2, porque um elétron ele usou aqui e mais um par usou lá. Mas por ter mais um par de elétrons livres, então ele pôde fazer uma dativa. Se ele tivesse aqui apenas um elétron, ele não faria dativa. A dativa precisa ser um par de elétrons e ela só ocorre após as ligações covalentes normais ocorrerem. Na sequência, então, nós temos novamente apresentando o ozônio, só que agora eu já vou sair da eletrônica ou de Lewis, que aqui eu tenho a flechinha mostrando que é dativa. Na eletrônica, fica fácil saber que esta é dativa, esta é dativa, esta é dativa e esta é dativa. Já na estrutural, eu tenho que subentender. Tipo, eu olho para cá e sei que aqui eu tenho 2 ligações covalentes normal e uma coordenada dativa. Por qual razão? O oxigênio está no grupo 16. Ele só pode fazer 2 ligações covalentes normal. Cada traço é uma ligação covalente normal. Como está chegando nele 3 traços, significa dizer então que uma só pode ser ativa, né? Assim ocorre para o enxofre. Veja, o enxofre está no grupo 16. Então ele pode fazer somente 2 compartilhamentos chamados de ligação covalente normal. Como tem 4 traços chegando nele, então 2 eu já sei que de praxe é 2 covalente normal. Ainda ele pode fazer 2 coordenadas dativas, embora aqui não tenha flechinha, né? Eu tenho que saber que essas ligações aí são coordenada ou dativa, né? As 2 formas diferentes de representar. Continuando aí, o ácido nítrico também, né? Tem flechinha aqui, então na eletrônica fica fácil saber se tem dativa, quantas tem. Aqui não, aqui tu vai ter que observar cada participante. O oxigênio precisa 2 traços para ficar tranquilo. Está chegando só um? Ah, bom, então ele é dativo, porque ele que manda 2 elétrons, né? Somente a dativa. O nitrogênio está no grupo 15, só pode chegar 3 traços nele. Está chegando 4, então um deles só pode ser dativa. É aí que eu digo que eu sei quantas ligações dativas eu tenho e quantas normais eu tenho. Então eu tenho uma ligação simples normal, aqui eu tenho uma simples normal, aqui eu tenho 2 covalentes, né? Então aqui eu tenho uma dupla normal e aqui eu tenho uma dativa. Muito bem? É importante revisar quem ficou com dificuldade de diferenciar uma ligação covalente normal de uma ligação coordenada dativa. Tá? Ligação metálica. Ligação metálica é a ligação entre metais e metais, ou seja, um metal mais um metal. 2 com a eletronegatividade baixa, 2 elementos do lado esquerdo da tabela periódica. Isso ocorre a liberação parcial de elétrons mais externos, com a consequente formação de cátions que formam
íons positivos imersos em uma nuvem de elétrons que se movimentam de maneira desordenada, como estão percebendo aqui, né? Elétrons indo para lá, indo para cá, né? Então são os movimentos desordenados aí dos elétrons. Muito bem. Vendo aqui uma outra imagem para melhorar um pouco mais. Ligação metálica ocorre entre dois átomos de metais. Aí, átomos, né, envolvidos perdem elétrons de suas camadas mais externas. Os dois perdem, tanto, digamos, o sódio vai combinar com o outro sódio, ou o sódio vai combinar com o cálcio, né, formar um aglomerado iônico. Então eles perdem elétrons de suas camadas mais externas, que se deslocam mais ou menos livres, né, uns mais livres, outros menos, e ficam circulando entre eles. Formação de uma nuvem eletrônica, também conhecida como mar de elétrons, que é o nome popular aí, né? Beleza, de boa? Então, um grande abraço a todos e a todas. Boa semana para vocês e não esqueça de fazer lá a lista de exercício. A organização de vocês é o sucesso de vocês.